Meus queridos irmãos, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família, que vai a terceira parte de seja feita a vossa vontade ou seja feita a nossa vontade. E no versículo que realmente fala qual é a vontade do nosso Pai Celestial, a primeira coisa que ele pede é a santificação, e é sobre isso que eu ainda vou continuar a falar. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Eu espero que você esteja a tirar proveito destes estudos bíblicos. Nós realmente precisamos saber qual é a vontade do nosso Pai Celestial, mas acima de tudo, fazer a sua vontade. Porque é muito fácil a gente sabermos uma coisa, e eu costumo dizer que uma pessoa pode saber que um garrafo de remédio, ela pode saber que aquele garrafo de remédio é bom para a dor de cabeça, para a saúde, etc. Mas se você não usar em si, se você não meter em prática, você não vai tirar benefício. Por isso, nós vamos saber aqui, através destes vídeos, desta coleção de vídeos, qual é a vontade do nosso Pai Celestial e o que é que nós devemos de fazer. Mais uma vez, eu sempre digo isso, eu agradeço de coração a todas as pessoas que estão inscritas no meu canal. Verifique se você continua sendo inscrita, porque muitas pessoas estão se queixando de que estão vendo que estão sendo descritas do canal. Vamos então continuar na terceira parte para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Vamos então continuar a saber qual é a vontade do nosso Pai Celestial, e como sempre já disse que a coisa número 1 que Ele quer é a santificação. Eu terminei o vídeo número 2 falando acerca de Adão e Eva, e antes disse que sempre que o nosso Pai Celestial nos muda de um lugar para o outro, é sempre para nosso benefício. No entanto, a história entre Adão e Eva se inverteu. Eles estavam num lugar bom e por causa do pecado, pela sua desobediência, eles foram expulsos para um lugar pior. De certo, como eu já disse no primeiro vídeo, no segundo vídeo, esta não era a vontade do nosso Pai Celestial, mas pela desobediência nós sabemos que nós perdemos daquilo que o Senhor tem de bom para a nossa vida. Vamos então continuar falando ainda sobre Abraão. Gênesis 12:1 diz assim: Ora o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Nós, quando saímos de uma terra, suponhamos, quando saí dos Açores e vim aqui para os Estados Unidos da América, a primeira coisa que nós tivemos que nos desfazer foi de alguns pertences nossos, algumas coisas grandes que a gente não podia trazer na mala, porque nós somos limitados a trazer algo conosco. A gente traz connosco somente o necessário. E quando chegamos aqui aos Estados Unidos da América, a gente vê que até algumas coisas que nós achávamos que eram necessárias aqui, quando chegamos aqui nós vimos que não precisamos. E que mais cedo ou mais tarde nós vamos tornar a desfazer-nos de certas coisas que nós trazemos de lá. E eu tenho a certeza, não sei se você já imigrou para algum lugar, mas isto é muito bom para pessoas que receberam Cristo e que realmente tiveram que se desfazer de algumas coisas, assim como nós, quando imigramos para um certo lugar, nós temos que deixar muitas coisas atrás. Nós temos que selecionar as coisas que nós achamos que vamos precisar e depois, nós quando chegamos àquela terra ou àquele país, nós, claro, vamos comprar algumas coisas que nós não usávamos no país que nós tínhamos antes. Portanto, nós... quando chegamos como já disse, há coisas que mais tarde nós precisamos desfazer. Nós vamos nos adaptando àquela nova terra, à nova vida. Nós viemos de um país totalmente diferente. Leva tempo para nós nos acostumarmos, nós nos ajustar à nossa maneira de viver. Há muitas mudanças que acontecem. Nós começamos com uma nova maneira de viver, uma nova maneira de falar, uma nova maneira de comer. Eu lembro-me também, quando chegamos aos Estados Unidos da América, o meu filho tinha 2 anos e meio e ele não gostou do leite. Eu tive um problema sério, porque ele não gostava do leite que se vendia aqui. Eu tive que comprar várias qualidades de leite até encontrar uma que não só que ele gostasse, mas também que não lhe fizesse mal. Portanto, tudo isso são ajustamentos que nós vamos
fazendo também há novas leis, há leis diferentes aqui nesse país que não havia nos Açores quando eu vim para cá. Mais tarde nós vamos vendo se conseguimos a nacionalidade, nós encontramos novos amigos e também novos inimigos, uma nova casa, um novo trabalho, uma nova maneira de vestir, enfim, tudo se fez novo. Quando eu vim aqui para os Estados Unidos da América, tudo se fez novo. Exatamente como as Sagradas Escrituras dizem que quando nós recebemos Cristo, eis que tudo se fez novo. O Senhor disse então a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Deus queria que Abraão tivesse tudo de novo. E conosco é da mesma maneira. Nós quando recebemos Cristo, tudo se faz novo e se tudo continua da mesma maneira, como eu já disse a vocês, quer dizer que você só confessou com a sua boca, com os seus lábios, mas o seu coração e a sua mente e o seu espírito ainda continua na vida velha. E eu já disse que quando nós recebemos Cristo e quando nós somos convictos dos nossos pecados, e então, mesmo que a gente queira voltar à vida velha, algumas coisas que a gente fazia, já há certas palavras, certas ações que já nos incomoda, e aí a gente começa a aperfeiçoar, a tirar para fora aquilo que não agrada ao nosso Pai, que não é segundo a sua vontade, mas segundo a nossa, e nós começamos a tirar, e nós começamos nos a ajustar e a formar um novo ser, porque a palavra do Senhor diz que eis que tudo se fez novo. Portanto, da mesma maneira que Deus fez com Abraão, Deus faz conosco. Ele quer que a gente, espiritualmente falando, que nós saiamos da nossa terra, do lugar que nós estávamos acostumados, da nossa parentela, do nosso pai, não é do nosso pai genético, não é do nosso pai de família, a palavra do Senhor diz que, deixa eu ver aqui, João 15, diz que nós, deixa eu ver, João 15, deixa eu ver o que é que diz aqui. João 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Portanto, nós, nisto é glorificado meu pai, que deis muito fruto, se aguardardes. Eu penso que não é aqui, deixa eu ver, está, João, será que é João 10? Os irmãos que me perdoem, eu queria ver uma passagem. Está em João 1. Os irmãos que perdoem-me. João 1 diz assim. Mas a todos quantos o receberam, os irmãos que me perdoem, mas eu não gosto nada quando eu às vezes digo um versículo e não vê, mas pronto, pela graça do Altíssimo, eu sabia que era em João, só que errei o versículo. Diz assim, João 1 e 12, João 1:12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, todas as pessoas que receberam Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso aqui na escrita ele disse que Abraão teve que sair da sua parentela e ele teve um novo pai, assim como nós também, quando recebemos Cristo. Mas a receber Cristo mesmo, como já disse, não é só falando da boca para fora, diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creiam no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vocês estão compreendendo? Portanto, eu estava dizendo que Deus disse a Abraão para sair da sua casa, da sua parentela, do seu pai, porque antes nós servíamos ao diabo, porque ele era o nosso pai. Porque nós vivíamos muitas vezes na mentira. E a palavra do Senhor diz que aquele que mente é filho do diabo. E nós então mudamos de parentela, mudamos de cidade, e agora a nossa cidade é a cidade celestial, e nós mudamos de casa, nós temos agora uma mansão à nossa espera quando partimos deste mundo, etc. Nós temos duas partidas, a partida e a mudança. Quando se recebe Cristo e quando se alcança a santidade completa na hora da partida. Mudamos para a nossa mansão celestial. Deus nunca diz para onde vamos, porque isto depende de nós. Da mesma maneira que Deus disse a Abraão para sair, mas ele não disse o que é que lhe esperava. Deus só ordenou que ele saísse e ele obedeceu e foi. Para haver santificação, temos que começar de fora
e por dentro. Deus quer que, portanto, que nós saibamos possuir um vaso em santificação. Esta é a vontade do nosso Pai, que cada um possa possuir o seu vaso em santificação. E já falei aí que nós temos que ter um vaso, somos nós, um vaso puro por dentro, um vaso que possa reter água. O nosso Pai Celestial, Ele é a fonte de água viva. E há pessoas que são secas, não têm nada, nem para si, nem para os outros. E na igreja que eu costumava frequentar, o pastor José Menija, gostava muito dele e gosto dele, e então ele dizia assim: uma árvore nunca dá fruto para si, uma árvore dá fruto para outra pessoa, para alimentar outra pessoa. E então, meus irmãos, esta é a vontade do Senhor, que cada um possa possuir o seu vaso em santificação, que ninguém engane o seu irmão em negócio nenhum, como nós já acabamos de ouvir. Quando é que nós não usamos o nosso vaso em santificação? Quando fazemos alguma coisa que não esteja dentro dos padrões do Senhor, que não esteja dentro da vontade do Senhor, nós, portanto, aí nós não estamos usando. Quando a gente faz algo que não está dentro da vontade do Senhor, dentro dos padrões do nosso Pai Celestial, nós não estamos fazendo segundo a vontade do Senhor. Jesus dizia que fica triste se dissermos e fazermos algo que não esteja segundo as Sagradas Escrituras, portanto, segundo a Palavra de Deus. Se nós passarmos tempo na Palavra, presta atenção, mas isso é muito importante. Quando nós fazemos ou dizemos alguma coisa que a gente reconhece que Jesus não faria, que Yeshua não faria, que Yeshua não diria, ele fica triste. E então, como é que nós passamos a não fazer as coisas que desagradam ao Senhor? As coisas que quando é que nós começamos a fazer as coisas que é a vontade do Senhor? Quando é que nós começamos a fazer? Quando começamos a passar tempo nas Sagradas Escrituras, estudando a vida de Cristo, os passos de Cristo, as palavras de Cristo, porque Yeshua viveu uma vida santificada e nós devemos nos esforçar para viver como Ele viveu e viver segundo a vontade do nosso Pai Celestial. Agora vamos ver o que é que quer dizer santificação. Santificação e pureza da alma e do corpo. A palavra puro significa livre de toda a mácula da lascívia. Isso quer dizer abstenção de todos os atos e pensamentos que nos induzem a desejos que contaminam a pureza da nossa pessoa diante de Deus. Santificação não é ser perfeito sem pecado. Não é perfeição impecável. Não é perfeição incapaz de pecar. Mas é consagração, dedicação, esforço, separação para Deus, separação do pecado, separação do mundo, separação dos nossos desejos da carne, que não são segundo as Sagradas Escrituras. Santificação também quer dizer piedoso, misericordioso, viver santamente. Santificação também é um processo de aperfeiçoamento gradual do ser humano, em que ele se aproxima do caráter divino e afasta-se do pecado. Deus só pode usar pessoas puras e santificadas na sua obra. Irmã Lúcia, mas Deus usou uma burra, Deus usou isso, Deus usou aquilo. Está falando na obra de Deus. Porque as Sagradas Escrituras, em 2 Timóteo 2,21, diz assim: de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Pura e santificação não quer dizer que as pessoas não caiam, que as pessoas não pecam, mas que as pessoas têm a capacidade de, quando caírem, com a ajuda do Senhor, levantarem-se depressa, arrependerem-se dos seus pecados, corrigir os seus erros, aprender a não cair de novo no mesmo erro, ensinar aos outros que lhes rodeiam do perigo desta queda. Portanto, quando nós caímos, é um grande perigo que nos rodeia. Vejamos alguns exemplos de algumas igrejas que foram chamadas santas, mas que, no entanto, estavam longe da santidade. Os crentes de Coríntios ainda eram carnais e bebés. 1 Coríntios 3:3. Juntavam-se nas igrejas para fazerem dissensões. 1 Coríntios 11:17. Precisavam de santificar-se da imundícia da carne. 2 Coríntios 7:1.
Alguns deles ainda eram devassos, idólatras, adultos, efeminados, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, como diz a 1 Coríntios 6, de 10 a 11. Como é que podemos ser santos? Nós só podemos ser santos quando nos tornamos livres do pecado e servos do Senhor. Ninguém gosta de ouvir a palavra servo. Mas há um ditado que diz assim: quem não serve para servir, não serve para viver. E Romanos 6, 21 diz assim: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus. O ser humano é constituído por 3 partes: o espírito, que pertence a Deus; a alma, somos nós, as nossas emoções, etc. E a carne, que não é a carne, isto assim, e graças a Deus eu tenho bastante carnina, antes não tivesse, mas eu tenho bastante carnina. Mas a carne significa aqueles desejos que são contaminados, e isto representa a carne, segundo as Sagradas Escrituras, a carne. E então, meus queridos irmãos, o ser humano, como eu já disse, é constituído de 3. A alma é induzida pela maioria. Nós temos de viver em harmonia com os 3. Nós temos que ser unidos os 3. A carne tem que ser sacrificada, controlada, dominada, para que dê vida ao espírito e à alma. Quando há uma mistura, a gente torna-se, quando há uma mistura da carne, aliás, também nessa igreja que aprendi muito lá, uma vez o pastor fez uma demonstração. Ele pôs 3 homens amarrados e na frente um era, portanto, o mais forte, depois o segundo mais fraquinho e depois mais fraquinho. E então ele disse que se a carne está mais forte, ela é o primeiro da frente e ela arrasta o espírito e a alma consigo. Mas se o espírito é mais forte, o espírito leva a alma e a carne consigo. O espírito é que tem que ser dominador. E então, como é que nós podemos ter um espírito forte? Passando tempo nas Sagradas Escrituras, sabendo a vontade do nosso Pai Celestial, fazendo a vontade dele e não a nossa. Há muitas vezes que a gente diz: meu Deus, como é que vai ser? Eu não tenho forças, eu não posso fazer isso. Mas nós temos que dar lugar ao nosso espírito, e ele tem que ser alimentado com as Sagradas Escrituras. Quando nós nos misturamos carne, espírito e alma, e os 3 estão mais ou menos da mesma concordância, nós tornamos-nos mornos. E as Sagradas Escrituras diz que o morno, o nosso Pai Celestial vomita fora. Não serve de bênção a Deus, nem bênção para Deus, nem bênção para aqueles que nos rodeiam. Nós quando pecamos, nós tornamos-nos servos do diabo. Vocês lembram-se há pouco quando eu disse que o nosso Pai Celestial um dia disse-me a mim: quando tu fazes a minha vontade, eu rio para ti. Quando tu fazes a vontade do diabo, quando não estás fazendo a minha vontade, o diabo está com o olho em ti e está dizendo: olha, ela está quase aqui. E eu não quero fazer o diabo rir-se. Eu quero ver o diabo longe no inferno, que é o lugar dele. Mas se nós pudéssemos ver os anjos de Deus e os anjos do diabo que nos rodeiam, quantos anjos tens de roda de ti? Tens mais anjos de Deus do que do diabo, ou tens mais anjos do diabo do que de Deus? Depende da vida que estás levando. Infelizmente nós podemos ver que hoje em dia há legiões de diabos em volta da juventude, porque infelizmente os pais não oram, as mães não oram, não têm tempo. Este mundo está tão sufocado de tanta coisa que as pessoas estão fazendo a sua vontade e não a vontade de Deus, e então acontece que há estas legiões de diabos à nossa volta, e nós temos que ficar o mais fortes possíveis nas Sagradas Escrituras. Portanto, eu estava dizendo que quando nós somos mornos, nós não somos bênção nem para Deus, nem para os outros, e quando pecamos, nós tornamos-nos servos do diabo. Portanto, se você não gosta de ser servo, eu quero te dizer que você é servo, ou de um, ou de outro, ou de Deus, ou do diabo. E nós, quando pecamos, ficamos servos do diabo. Até pedimos perdão a Deus, e Ele nos liberta. E isto afasta-te do pecado, mas quando pecamos nós devemos pedir perdão a Deus imediatamente, a Deus e a quem ofendemos, porque a palavra de Deus diz para nos arrependermos depressa, sem demora, e nós quando estamos livres do pecado, a nossa carne está presa, está amarrada, está morta,
porque a carne nunca fez nada que agrade a Deus, nem que traga honra e glória ao nosso Pai Celestial. Podemos ver em Romanos 6,13, diz assim, que devemos apresentar-nos a Deus como vivos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nós, quando sacrificamos a nossa carne, nós, quando matamos a nossa carne, aí é que começa a santificação. E devemos ser vivos entre os mortos. Portanto, se a nossa carne está morta, o nosso espírito está vivo, a nossa alma está viva, vivos entre mortos. Se nós levarmos esta ideia para a vida real, portanto, não é um quadro muito agradável, porque tudo o que é morto cheira mal. É inconfortável das pessoas ficarem perto. Não se mexe, não se move, não tem movimentos. Continua, portanto, no mesmo lugar, mas está morto. Mas Deus diz na sua santa palavra, diz assim, para apresentarmos-nos vivos dentre os mortos. O que é que uma pessoa viva pode fazer dentre os mortos? A primeira coisa é identificar o morto e enterrá-lo, enterrar o morto. Há pessoas que já têm muitas coisas mortas na sua vida há anos, mas fazem questão de as ter ali dentro do seu coração, dentro da sua casa, dentro da sua alma. A sua casa, o Espírito Santo que eu estou falando. Uma vez por outra, elas levam tempo a mexer naquela coisa, naquela situação, que já devia estar enterrada há muito tempo, mas que dá prazer de olhar para aquela coisa morta, que já está há tanto tempo, mexer naquela morta, velar aquele morto. Tudo que é morto tem que ser enterrado, não deve ter que ser. Muitas pessoas, portanto, muitas vezes quando há uma situação grave ocorrida entre um casal, em que ficaram marcas profundas, aí está aquela coisa morta, infectada, uma coisa que quando se toca, ela nunca traz bênção, ela fede às nossas narinas. E muitas vezes há situações em que estas marcas estão ali, e às vezes situações entre o marido e a mulher e o marido, entre o pai e o filho, pessoas no trabalho, vizinhos, etc, etc. Mas por vezes, pelo menos, nós fazemos questão de pôr aquele morto em exposição. Lembras-te disso? Que tu fizeste? Que tu disseste? Lembras-te disso? E depois aquilo, meus irmãos, acaba por criar uma confusão, uma discussão, e às vezes, olha, o diabo sai dali tudo contente. Porque muitas vezes a gente perde as estribeiras, começa a dizer o que não devíamos, e infelizmente é isso que acontece com as coisas mortas que deviam estar enterradas. Muitas vezes, pelo menos um deles faz questão de deixar o seu morto em exposição, como eu já disse, dia após dia, ano após ano, e nem o morto é enterrado, nem a situação fica resolvida, e às vezes daí nascem grandes problemas. Em vez do problema ficar resolvido, aumenta a cada dia, aumenta a cada ano, a situação às vezes fica mais grave, e quando as pessoas se acostumam a viver com o morto, quando o morto não lhes incomoda, isto já é uma coisa séria. Lembra-te, Deus não diz para vivermos com os mortos, mas para apresentarmos vivos dentre os mortos. E estes mortos que a palavra do Senhor está-se a referir, são pessoas que não conhecem a Deus, porque é muito triste sabermos que uma pessoa já viveu uma vida com Cristo, já recebeu o rei da vida em sua vida e continua morto. E isto, infelizmente, meus irmãos, está acontecendo muito nos dias de hoje. Pessoas que recebem Cristo, mas já recebem só por receber. Eles recebem a Cristo, mas continuam a viver na mesma vida de antes, e nós sabemos que isto não traz bênção para o nosso Pai Celestial. Ainda tenho material para talvez mais um vídeo, portanto não perca a quarta parte para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Eu espero que vocês estejam tirando proveito destes vídeos. Tudo o que eu digo aqui, irmãos, é baseado nas Sagradas Escrituras e em exemplos da nossa vida. Nós sabemos que isso é uma realidade nos dias de hoje. Hoje em dia todas as pessoas podem até dizer, Senhor, a tua vontade, Senhor, a tua vontade. Mas na realidade nós temos a tendência para fazer quase sempre a nossa vontade e esquecermos-nos qual é a vontade do nosso Pai Celestial. Não percam a quarta parte, que provavelmente vai ser a última, para a honra e glória do nosso Pai Celestial.